Muito bem, meus queridos amados ouvintes, estamos de volta com o programa Verdade em Cristo. Muito obrigado você pelo carinho da sintonia, pelo carinho da audiência. É momento de ouvirmos a palavra de Deus. Nesse momento quero trazer a palavra do teu coração. Convido você a ler comigo a sua Bíblia Sagrada. Você que tem uma Bíblia em casa, abra aí a sua Bíblia e vamos acompanhar a palavra de Deus. Salmo 119, o verso 30. Salmo 119 e o versículo de número 30, que diz assim: escolhi andar no caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Querido amado ouvinte, hoje eu quero falar de algo importante para você que está me ouvindo nesse momento. O tema da mensagem é livre-arbítrio e as suas escolhas. Nós vemos aqui o salmista, escritor desse salmo, o salmista Davi, dizendo que preferiu escolher andar no caminho da verdade, andar com Cristo. Quantas pessoas que talvez não gostem de mim ou de você, porque nós somos aquelas pessoas que realmente falamos a verdade, ou pregamos a verdade, anunciamos o verdadeiro Cristo. E por falar a verdade, talvez muitas pessoas vão nos entender, interpretar de outra forma, que nós estamos sendo egoístas, que nós estamos querendo ser melhor do que o outro, por falar a verdade. É algo aqui muito complicado, porque andar na verdade é algo que requer o nosso Senhor. O salmista disse: eu escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Então é muito importante quando nós andamos na verdade, seguimos o juízo de Deus, porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão através de mim. Então andar na verdade é você ter um bom caráter, ter um compromisso com a verdade. É você pregar o verdadeiro evangelho a quem quer que seja. Não que se eu falar a verdade, se eu pregar o evangelho verdadeiro, aqui vai diminuir a quantidade de pessoas, vai diminuir a quantidade de membresia. De que adianta uma igreja completa, cheia, lotada de uma porta até a outra, se não haver a verdade, se não haver o Espírito Santo dentro deste templo, se não haver a palavra de Deus verdadeira. A palavra de Deus é quem liberta, a palavra de Deus é quem sara, é quem cura. Então o salmista aqui preferiu andar na verdade. Ele diz: propus-me seguir os teus juízos. Talvez você é desprezado porque você fala a verdade. Talvez você não tenha oportunidade no templo que você congrega porque você prega a verdade. Então as oportunidades são dispensadas porque você prega um verdadeiro evangelho. E as pessoas não querem mais ouvir a verdade. As pessoas querem ouvir algo que agrada a eles. Eles querem ouvir algo que agrade a eles. Eles não querem ouvir uma palavra de repreensão. Não querem ouvir uma palavra de edificação. Então, o salmista aqui, ele fala de uma verdade pura. Ele está falando aqui de um Deus vivo, que nós temos que seguir Jesus Cristo. Nós temos que andar pelo caminho da verdade. Não tem mentirinha, não tem mentirona, é a verdade. Sabemos que o pai da mentira é Satanás. Sabemos que o pai da mentira é as trevas, é o Satanás, o espírito das trevas. Então você tem que pregar a verdade. Eu lembro que algumas vezes eu fui embarrado por pregar a verdade, por falar a verdade. Eu fui impedido, alguém diz: olha, prega mais leve. Não, eu não tenho que pregar mais leve, eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu tenho que pregar uma palavra que edifica, uma palavra que realmente liberta o homem do pecado, a mulher do pecado. Nós temos que pregar uma palavra que realmente a pessoa é liberta do pecado. Jesus diz: uma vez liberto, jamais essa pessoa voltará a ser o que era antes. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livres. Mas as pessoas não querem ouvir a verdade. Por que muitos pregadores, não é de agenda, você não vê ele com muitas agendas, porque ele prega uma verdade que a igreja, no dia de hoje, não quer ouvir. A membresia, no dia de hoje, não quer ouvir. O líder da igreja não quer ouvir.
Mas eu e você fomos chamados para pregar a verdade. Eu e você fomos chamados para falar a verdade. Como falou João Batista, ele perdeu a cabeça, mas não perdeu a salvação. Mas ele pregou a verdade, ele falou a verdade. Como Jesus Cristo também pregava a verdade. Ele não adulava ninguém. Ele pregava ali, ele ensinava. As pessoas quisessem seguir ele, seguia, senão. Mas a verdade era ensinada. A palavra do Senhor diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim dele é caminho de morte. Quantas pessoas saíram do caminho da verdade e foram para o caminho errado, para o caminho das trevas. Só que Deus não interfere, porque Ele dá um livre-arbítrio para mim e para você escolher, para nós fazer as nossas escolhas. Ele não vai interferir. Mas o salmista aqui fez uma escolha certa. Davi fez uma escolha certa, servir a Deus, andar na verdade. Porque a mentira tem destruído tanto casamento, tem destruído tanta família. E aí as pessoas perguntam, mas por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso na minha casa, na minha família? Porque saíram da verdade. Saíram do caminho verdadeiro, que é o caminho de Cristo. Renunciaram a Jesus por uma bebida, renunciaram a Jesus pelas drogas, renunciaram a Jesus pelo cigarro, renunciaram a Jesus pelo adultério, pela prostituição, trocaram Jesus por as coisas desse mundo que é passageira, ainda leva a pessoa ao inferno, ainda nos leva a pessoa à condenação eterna. Eu quero te dizer nesta tarde que você seja alguém que fale a verdade, que pregue a verdade, seja para alguém da sua família, seja para o presidente da república, seja para quem for, pregue a verdade. Que importa se ele é um advogado, se ele é um promotor, se ele é um juiz. Dentro da palavra de Deus nós temos que falar a verdade. Nós não temos que se assujeitar a ninguém. Nós não temos que ter medo de falar a verdade, com medo de perder a vida. Ele diz que aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, salvar-se-á. Então eu e você, nós temos que pregar é a verdade. Por isso o salmista aqui, ele fala bem claro, escolhi andar no caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Então é o que Deus quer para mim e para você nessa tarde. Você que está me ouvindo, está acompanhando essa programação, talvez alguém possa até discordar dessa mensagem, até discordar de mim, mas é entre você e Deus. Eu não posso fazer nada a não ser pregar essa palavra que está aqui. Salmo 119, versículo 30. Depois você pode conferir aí na sua Bíblia em casa, que andar na verdade nos traz vida longa. Andar na verdade nos traz e nos ensina a vencer, a superar o momento difícil da nossa vida. Então ele diz aqui, eu escolhi andar no caminho da verdade. O salmista fala aqui claramente, essa palavra Deus está recomendando para você nessa tarde. É pregar a verdadeira palavra. A verdadeira palavra não é você falar de A ou B. O verdadeiro evangelho não é você criticar o serviço da igreja A ou da igreja B, do pastor A ou do pastor B, não. Pregar a verdade é falar do céu e do inferno. Existem dois caminhos, o das trevas e o caminho da luz. Então, cabe à pessoa ouvir, guardar a palavra no coração e seguir o caminho da luz. É só que nós temos que falar do céu e do inferno. As pessoas só querem falar das rosas, mas não querem falar dos espinhos. Não querem pregar uma verdade. Não, porque se eu pregar a verdade, daqui um dia essa igreja vai... Daqui um dia ela vai esvaziar, não vai ter mais ninguém aqui dentro. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3, ele se faz presente. Pregue a verdade, fale a verdade, anuncie a verdade. É a recomendação de Cristo para mim e para você nessa tarde. Olha o que o salmista diz aqui, escolhi andar no caminho da verdade. Você vê em Provérbios 14, verso 12, diz, há caminho que ao homem parece ser bom, mas o fim dele é caminho de morte. Quantas pessoas trilharam pelo caminho da morte e receberam o seu salário, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas não quiseram. O pai aconselhou, a mãe aconselhou, mas não quiseram. Hoje estão aguardando o juízo final. Mas tiveram a oportunidade de viver mais. Tiveram a oportunidade de viver ainda muitos anos, mas não quiseram. Começaram a tomar esse domínio próprio. Eu sou dono da minha vida, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, eu venho a hora que eu quero.
Mas sabemos nós que o inimigo das trevas, o adversário, ele veio para roubar, matar e destruir. Quando ele não toca na minha vida, na sua vida, ele toca num membro da sua casa, que é para abalar a tua fé, que é para fazer você desistir da caminhada. A gente diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não troque a sua coroa por nada. Por isso, esse é o tema da mensagem. As suas escolhas e o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio, Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Ele deu o livre-arbítrio para mim e para você. Andar ou pela direita ou pela esquerda. Mas o salmista aqui, ele preferiu andar na verdade. Ele escolheu o caminho da verdade. Então é nessa verdade que Deus quer que nós pregamos, que nós falamos. Seja quem quer que seja. Pode ter a maior autoridade, que eu digo assim, entre aspas, porque a maior autoridade é Deus. Mas pode ter as demais autoridades constituídas por Deus, nós temos que pregar a verdadeira palavra. Mas se eu pregar, o líder não vai gostar, o pastor não vai achar bom, o líder não vai achar... Não, pregue a verdade. O Herodes também não gostou, a mulher de Herodes não gostou quando João Batista falou a verdade para ela. Mas ele pregou a verdade. Se ele tivesse ido passar a mão na cabeça dela, tá certo, fica aí com a mulher do teu irmão, vive com ela, não vai acontecer nada contigo. Ele tinha perdido aquilo que Deus deu de precioso para ele, que era o dom de pregar a palavra de Deus. Então é assim, muitas pessoas perderam o dom do Espírito Santo, muitas pessoas perderam o contato com Deus porque não pregaram a verdade. Preferiu pregar o que o homem quer ouvir, o que a igreja quer ouvir. E nós não temos que pregar o que a igreja quer ouvir, nós temos que falar o que Deus manda. Nós temos que falar a verdade, aquilo que Deus manda, doa quem doer, mas é a palavra. É uma palavra que vai servir para mim e para você, que vai nos edificar. Nós temos que pregar a verdadeira palavra que está nas Escrituras Sagradas, na Bíblia Sagrada. Você não tem que contestar o que está escrito na palavra de Deus, você não tem que diminuir nem aumentar, você tem que pregar o que está na palavra de Deus, na Bíblia. Talvez muitos podem não concordar com essa mensagem, mas é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu glorifico o nome de Jesus porque Ele tem me usado. Graças a Deus Ele tem me usado na mensagem, tem me usado através dos dons que Ele me deu. Só tenho a glorificar o nome do Senhor e agradecer. Aqui não é algo de mim mesmo, não é algo computadorizado, não. Nada computadorizado, aqui é a palavra de Deus. Você pode conferir aí na sua Bíblia. Se eu tiver enganado ou lendo algo que não esteja assim, eu desisto de pregar o Evangelho. Eu prego a palavra. Eu falo a palavra de Deus, nada de mim mesmo, porque se eu pregar de mim, falar da minha vida, falar da vida de alguém aqui, pregar algo de alguém aqui, não vai edificar a tua vida, não vai edificar a tua família, a tua casa. Você não vai ter edificação. Então eu prego uma palavra eficaz para mim e para você, uma palavra verdadeira. A gente vê que no dia de hoje está acontecendo muita coisa por falta de quem está na frente de uma denominação, de uma obra, aqueles que foram escolhidos, porque tem uns escolhidos, tem uns chamados, né? O chamado é aqueles que o líder vai lá e coloca, talvez por referência de alguém, por indicação de alguém, mas os verdadeiros escolhidos de Deus, que foram escolhidos para pregar a palavra de Deus, eles pregam a Bíblia, eles pregam a verdadeiramente palavra, é a palavra de Deus. Mas tem uns que não foram escolhidos, foram chamados, tá lá no púlpito, tá lá no altar, microfone na mão, bem engravatado, bem vestido, mas ele não foi escolhido, ele foi chamado, porque talvez tomar aquela mesma atitude que o Samuel queria tomar. Ele queria consagrar Eliabe achando que Eliabe seria o rei. Jesus disse, não, Deus não vê como vê o homem vê a aparência, Deus vê o coração. Esse aí não é o escolhido não, Samuel, o escolhido está lá apacentando as ovelhas. Vai lá, fala para Jessé dizer para chamar Davi. Então é assim, as pessoas olham para a tua aparência ou para a aparência de alguém e acham que essa pessoa está pronta para fazer a obra, e na verdade com o tempo ele se decepciona, acontece os escândalos, se decepciona. Por quê? Porque ele não pediu a direção do Espírito Santo. Realmente ele deixou de colocar quem era escolhido por Deus para colocar aquele que foi chamado e foi indicado por alguém da convenção, foi indicado por alguém da convenção, foi indicado, né, por alguém da família, ou até ele mesmo, o próprio pastor, o próprio líder indica lá, coloca lá, só porque
ele talvez tenha uma oração boa, né, tem um vozeirão, é robusto, e aí é onde a pessoa se engana, porque Jesus disse que sem mim nada podeis fazer, ou seja, sem a presença de Deus, nada poderemos fazer. Ele é tão claro que tudo que nós formos fazer tem que ser no nome dele, né, como está escrito, em meu nome expulsarão o demônio, pondo as mãos sobre os enfermos eles serão curados, né? Então é no nome de Jesus. Então sem Jesus ninguém não faz nada. Se você não usar o nome de Jesus, você não faz nada. Então é isso que eu quero deixar para você nessa tarde. Irmão, pregar a verdade não é fácil. Você vai as pessoas vão te criticar, as pessoas vão te chamar de antiquado, as pessoas vão querer te excluir da sociedade. Mas pregue a verdade, porque Deus está contigo, Deus está comigo, Deus está com cada um daqueles que fazem a vontade de Deus. Mateus capítulo 7, o versículo 21, claramente nos ensina a palavra que nem todos entrarão no reino do céu, mas o que faz a vontade do Pai que está no céu. Então, se eu faço a vontade de Deus, se eu prego aquilo que Deus manda, se eu falo aquilo que Deus manda, se eu faço a vontade do céu em primeiro lugar, com certeza eu tenho a minha moradia no céu. Porque o Senhor não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele está dizendo, é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Então, quantas pessoas estão fazendo a vontade de si próprio, ou fazendo a vontade de alguém, e pode perder a salvação. Porque o próprio Jesus fala aqui, né, o próprio escritor escreve, direcionado pelo Espírito Santo, São Mateus, ele fala aqui claramente que nem todos entrarão no reino do céu. Né? Muitos virão no meu nome dizendo, Senhor, no teu nome expulsei o demônio, no teu nome pessoas foram libertas, foram curadas, no teu nome realizei maravilhas. Mas o Senhor diz, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Por quê? Fizeram tudo isso, mas não fizeram a vontade de Deus. Você acha que a vontade de Deus é só orar por alguém e a pessoa ser curada? Você acha que a vontade de Deus é só eu me apresentar como um servo dele, me apresentar como um pastor, um dirigente, como um obreiro? Você acha que a vontade de Deus é só isso? A vontade de Deus é ser fiel a ele até a morte. É perseverar até o fim. A vontade de Deus é o que eu sou na igreja, o que eu sou no templo, eu tenho que ser em casa. Tenho que ser um bom testemunho para mim, para minha família. Então a vontade de Deus não é simplesmente pegar um carro de som, fazer uma propaganda, convidar as pessoas para ouvir a palavra de Deus, alugar um salão, colocar uma placa com o nome de uma denominação. A vontade de Deus não é só isso. Você acha que a vontade de Deus é simplesmente você pregar o evangelho, orar para as pessoas elas serem abençoadas? Você pensa que fazendo isso você já está salvo? Não. Não é dessa forma. Para que nós sejamos salvos, nós temos que andar na fidelidade com o Senhor. Ou seja, nós temos que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. O próprio Senhor Jesus Cristo nos recomenda lá no Salmo 1 em diante, que nós temos que meditar na palavra do Senhor de dia e de noite. Não deixamos para procurar o Senhor simplesmente na hora da angústia, na hora do momento mais difícil. Quero deixar essa palavra para você nesta tarde. Quero agradecer você pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, pela essa palavra. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e há de continuar nos ajudando. Abençoa aquele que está enfermo, cura, liberta, salva. Resgata aquele que está nas drogas, no álcool, aquele que está perdido, meu Pai. Traz de volta para a tua casa. Restaura a saúde de alguém que está doente, enfermo, no hospital, aonde quer que esteja chegando ao alcance desse som, Pai. Liberta essa pessoa, salva. Entra com a providência. O Senhor nos deu uma tarde abençoada, uma noite abençoada, uma semana abençoada, mês abençoado. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, continua conosco. Abençoa cada um que colaborou comigo nesse programa, me ajudando, me auxiliando. Abençoa em nome do teu Filho amado. Determina a bênção na vida dessa pessoa. Determina a vitória, o milagre. Eu determino o agir do Senhor. Dê o livramento de morte para essa pessoa. Livra do acidente, da arma branca, da arma de fogo, do homem sanguinário. Livra, meu Deus. Cobre com teu sangue. E nos dê uma tarde abençoada. Em nome de Jesus.